Então, para sintetizar, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, a metionina, tá? Ou então a isoleucina, tá? Observem aqui, ó, numa das rotas metabólicas principais, tá? Aqui a gente tem a glicólise, vocês lembram, vocês aprenderam isso, tá? E aqui o ciclo de Krebs, tá? Lembra que eu disse para vocês, o ciclo de Krebs é anfibólico. Por quê? Porque ele participa do catabolismo, mas ele também é importante no anabolismo, tá? Por que ele é importante no anabolismo? Porque o oxalocetato, que é um dos intermediários do ciclo de Krebs, é utilizado para sintetizar muitos aminoácidos. Observem aqui, ó, ele é utilizado para sintetizar o aspartato, a asparagina, a lisina, a metionina, a treonina, a isoleucina, a valina e leucina, tá? 3, 6, 7, 8 aminoácidos, tá? Desculpa, leucina e valina é a partir do piruvato, então é isoleucina, metionina, treonina, lisina, aspartato e asparagina. São um total de 6 aminoácidos sintetizados a partir do oxalocetato, tá? Observem aqui, ó, que cada flechinha dessa aqui significa o quê? Uma reação enzimática, tá? Então, para sintetizar oxalocetato, para sintetizar, por exemplo, aspartato a partir do oxalocetato é apenas uma enzima. E essa enzima a gente tem, inclusive, nas células do fígado, então a gente consegue sintetizar aspartato, tá? Então ele é um aminoácido não essencial. Agora, para sintetizar metionina e isoleucina, olha o número de enzimas que precisa. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enzimas para chegar na metionina, tá? Para chegar na isoleucina, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 enzimas para chegar na isoleucina, tá? Isso aqui é a célula para produzir essa quantidade enorme de enzimas aqui e manter essas rotas metabólicas aqui é muito complexo. Então, esses aqui são aminoácidos que os animais normalmente não produzem. Então, eles têm que estar na dieta, tá? Por quê? Porque não tem as rotas metabólicas para a síntese. Professor, mas por que tu está mostrando essa rota aqui? Porque essa é uma rota que é a rota de síntese de isoleucina, de metionina, e que vai acontecer em algumas bactérias, em algumas plantas, tá? E é dessa forma que esses aminoácidos são sintetizados, tá? Depois, através da cadeia alimentar, eles vão chegar até os animais, tá? Então, isso é muito importante que vocês entendam, tá? Então, na realidade, os diferentes aminoácidos são sintetizados a partir de precursores, tá? E esses precursores são de algumas rotas metabólicas bem conhecidas até do catabolismo, tá? Que é a glicólise, que é o ciclo de Krebs, tá? Aqui a gente também tem a rota das pentose e fosfato, que é importante para a síntese de nucleotídeos, que a gente não chegou a falar muito sobre essa rota aqui, tá? Essa aqui é uma rota mais específica, mas ela é importante na síntese de alguns aminoácidos também, tá? Mas, enfim, os precursores são da glicólise, os precursores são do ciclo de Krebs, tá? E a partir desses precursores são sintetizados os aminoácidos. Nem todas as rotas os animais vão ter, algumas rotas alguns animais têm, outras não têm. Tem alguns que nenhum animal tem, metionina, nenhum animal tem rota de síntese, então sempre tem que estar na dieta, tá? Inclusive vocês vão ver, depois vão aprender que esse aminoácido aqui é muito importante estar nas rações, tá? Vocês vão ver que as rações destacam a presença de metionina, tá? Por quê? Porque é um aminoácido essencial que os animais não produzem. Alguns os animais vão produzir. E os precursores vão ser da glicólise, vão ser do ciclo de Krebs, tá? Então, as rotas anabólicas de síntese de aminoácidos, os precursores são das rotas catabólicas, que vão fornecer as moléculas para que ocorram essas sínteses. Isso vai dar origem a essas diferentes famílias que vocês estão observando em diferentes cores aqui, tá? A família do piruvato, que vai dar origem para a alanina, para a leucina e para a valina, tá? A família do oxalocetato, que é a que vai dar origem àqueles 6 que eu falei antes para vocês, tá? A família do alfa-cetoglutarato, que é o precursor da prolina, glutamato, glutamina, histidina e arginina, tá? A família do fosfenolpiruvato, que vai dar origem ao triptofano, tirosina e fenilalanina, tá? E a família aqui do 3-fosfoglicerato, que vai dar origem à serina, cisteína e a glicina. Assim nós temos, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Os 20 aminoácidos que eu mostrei antes aqui para vocês, tá? Todas as rotas de síntese deles, tá? Alguns a gente vai conseguir produzir, tá? Isso aqui é muito importante que vocês lembrem, a gente vai, depois vocês vão ver mais para frente, né, que o fígado tem muitas enzimas que produzem esses aminoácidos. Essa síntese de aminoácidos vai acontecer predominantemente no fígado, né? As enzimas que o fígado utiliza são chamadas transaminases, por quê? Porque na realidade tem um grupo amino que é transferido para poder ocorrer a síntese de um determinado aminoácido. E muitos aminoácidos não vão ser sintetizados e aí eles devem estar presentes na dieta. Tá? Então aqui está mostrando justamente esses X aqui são as rotas que não existem em boa parte dos animais. Então esses aqui são aminoácidos que não são produzidos nos animais, né? Ao contrário, onde não tem X aqui são aminoácidos que são produzidos, tá? Na maior parte dos animais. Então, por exemplo, é comum, a gente tem síntese de aspartato, de asparagina, de serina, cisteína, glicina, alanina, prolina, glutamato, glutamina e histidina, mas não tem a síntese dos demais tipos de aminoácidos. Aqui está sendo mostrado, só para vocês terem uma ideia, as enzimas envolvidas, só para ilustrar, é só um exemplo, tá? Então, por exemplo, como que ocorre a síntese da serina e da glicina, né? Conforme eu mostrei para vocês, isso aqui é uma rota mais rápida, tem poucas enzimas envolvidas, e aqui está mostrando justamente essas rotas aqui para poder sintetizar a glicina e a serina, o número de enzimas envolvidas, né? Se vocês quiserem dar uma lida, não vou entrar em detalhes, os nomes estão em inglês aqui, inclusive, tá? Mas é só para ilustrar mesmo, vocês não tem que saber em detalhe essas rotas aqui, tá? Só tem que saber a diferença do porquê que existem aminoácidos essenciais, né? E não essenciais. Qual que é a diferença? Né? Justamente que não existem as rotas metabólicas para a síntese de todos os aminoácidos animais, tá? Então alguns devem ser obtidos através da dieta. Aqui uma relação dos principais aminoácidos que são essenciais, ou seja, os que devem ser obtidos na dieta. Vocês vão observar pequenas diferenças, tá? Para homens, suínos e cães, aves, nos suínos e cães, né? Então na realidade são praticamente os mesmos aminoácidos que são essenciais. E se vocês compararem a relação aqui, vocês vão ver que são praticamente os mesmos, tá? Então, homem, a histidina e suínos e cães, né? Histidina, isoleucina tá aqui nos dois, lisina, metionina, fenilalanina está nos dois, treonina está nos dois, triptofano está nos dois, valina está nos dois. A única diferença é a arginina, tá? Que suínos e cães não conseguem produzir, tá? E o homem consegue produzir. Então, se vocês voltarem para cá, tá? Vocês vão ver que onde é que está a arginina aqui? Arginina. Aqui, arginina. Tá? Então, essa aqui é uma rota que tem, né, nos suínos e cães, mas não tem nomes. Então, isso aqui é uma situação específica para o homem. Tá? Desculpa. Que tem no homem, eu errei, tá? Mas não tem nos animais. X aqui é porque não tem em boa parte dos animais, suínos e cães, por exemplo. Tá? Aves, vocês vão ver que tem uma lista maior, tá? E gatos também, além da arginina, um que é chamado de aminoácido, que é a taurina, mas que não é utilizado na síntese das proteínas, tá? Ele é muito importante em alguns processos essenciais que tem especificamente nos felinos, tá? E aqui para finalizar, só lembrando para vocês por que é importante os aminoácidos, porque os aminoácidos vão ser utilizados na construção das cadeias peptídicas, né? E isso acontece em todas as nossas células, acontece nos ribossomos, que eles vão construir as cadeias peptídicas que são necessárias para cada célula, tá? Para finalizar essa parte das rotas de síntese, vamos falar rapidamente só sobre a importância dos nucleotídeos. Os nucleotídeos também são moléculas que devem ser sintetizadas, tá? E aqui eu só estou mostrando para vocês como que acontece a síntese de uma base nitrogenada, que é apenas uma parte nos nucleotídeos. Observe que os nucleotídeos são
entre todas as moléculas, as mais complexas, tá? Então, na realidade, para sintetizar uma base nitrogenada, que é uma purina, olha a quantidade de etapas que precisa, tá? Então, precisa no mínimo 10 etapas para a construção de uma base nitrogenada, tá? Isso aqui vai envolver uma série de moléculas, né, que vão ter que ceder partes para poder construir. Então, por exemplo, é um aspartato que cede esse nitrogênio, é um CO2 que cede esse carbono, é uma glicina que cede esse nitrogênio, esses dois carbonos, e assim por diante, tá? Então, na realidade, o processo é bem complexo, tá? Eu não vou entrar em detalhe aqui, não é o objetivo dessa disciplina, isso aqui é só para dar uma ideia, tá? Que os nucleotídeos têm as rotas metabólicas de síntese mais complexas, tá? Essa aqui é chamada síntese de novo, a partir do qual um nucleotídeo é completamente sintetizado. Isso vale para as purinas, tá? E isso vale para as pirimidinas. Também a síntese das pirimidinas ela é bastante complexa. Tá? Além disso, depois, né, elas têm que ser acopladas, né? Lembrem sempre, é um açúcar, que é uma pentose. Aí sim, o açúcar é mais fácil. Tem várias, a gente tem glicose nas células e a síntese dessas pentoses também é uma síntese relativamente simples, ocorre dentro de todas as células. Então, a parte do açúcar é de uma síntese mais fácil. E grupo fosfato também tem, os nucleotídeos têm grupo fosfato, então na realidade eles podem ceder esse grupo fosfato, então é a parte mais simples. A parte mais complicada são as bases nitrogenadas. Mas o fato é que a maior parte das purinas e pirimidinas não são sintetizadas, elas são reaproveitadas a partir de nucleotídeos que são obtidos através da dieta. Quando a gente come qualquer coisa, a gente vai estar comendo também DNA e RNA, embora a gente nunca fale sobre isso, né? Porque em termos nutricionais não é importante a quantidade de DNA e RNA que a gente ingere, né? Mas a gente ingere também, quando a gente está ingerindo células, a gente ingere também DNA e RNA. Esse DNA e RNA são compostos por nucleotídeos, esses nucleotídeos vão ser aproveitados, tá? Então a gente chama de vias de recuperação. A gente, até se vocês vão ver aqui, a via de salvamento, né? Em inglês, né? Então a gente acaba salvando, aproveitando esses nucleotídeos, as bases nitrogenadas que a gente obtém através da dieta, tá? E muito importante, então, depois os nucleotídeos vão ser utilizados na síntese das macromoléculas, tanto na síntese de DNA, que é realizado pela DNA polimerase, como na síntese de RNA, que é realizado pela RNA polimerase. Lembrando só que no DNA nós temos os desoxirribonucleotídeos, que não tem, né, o açúcar é uma desoxirribose, tá? E na síntese de RNA a gente tem sempre os nucleotídeos que são ribonucleotídeos, então tem a presença da ribose, tá? E aqui é importante depois lembrar, então, que, né, a gente vai ter dentro das células o DNA em fita dupla, né, e o RNA em fita simples normalmente. Eu acho que essa era uma ideia geral que eu queria dar para vocês das principais rotas anabólicas de síntese de moléculas menores e moléculas maiores, lembrando sempre que nem todas as moléculas são sintetizadas em todos os tipos de células. A gente já viu que existem células especializadas para a síntese de algumas moléculas, algumas dessas rotas acontecem apenas em algumas células específicas, como é, por exemplo, a síntese de glicose, que acontece principalmente nos hepatócitos, né? Ao contrário, a síntese de ácidos graxos normalmente acontece em todas as células, até uma forma de estocar o excedente de energia que tem dentro de cada célula. E obviamente aqui a gente não vai aprender detalhes sobre a síntese de cada um desses processos, era só justamente para que vocês tivessem uma ideia geral, né, de como que ocorre a síntese das principais moléculas menores e das macromoléculas. Bom, basicamente acho que era isso. Obrigado, abraço para todos vocês.